Olá pessoal, tudo bom? Vamos dar continuidade ao estudo dos animais falando sobre os invertebrados. Para isso a gente vai voltar de novo lá na embriologia, para a gente falar, para a gente poder estudar, para a gente poder ver qual é a fase embrionária que os cordados se desenvolvem, tá? É importante lembrar, a partir da blástula você já tem a formação do primeiro animal. E a última fase embrionária que vai desenvolver o animal, a gente chama de neurula. A neurula, por sua vez, já tem estrutura muito bem formada. A gente tem algumas estruturas que a gente consegue definir como parte do vertebrado, né, do cordado, que é o tubo neural, a presença da notocórdia, os três tecidos, que é comum em outros animais, mas é indispensável para o cordado, tá? E o cordado também é organizado em dois grupos. Pessoal, os dois grupos que eu me refiro são os cordados e os protocordados. Os protocordados se organizam em urocordados, que são aqueles animais que eles possuem a notocórdia em todo momento da sua vida, ele não troca, né, essa notocórdia. Nos cordados eles vão ser substituídos. São animais sésseis quando adultos, ou seja, eles vivem presos a um substrato, são filtradores. Não vou comparar eles com os poríferos, porque os poríferos possuem estrutura muito simples, as células são muito simples, né? A célula do animal adulto é próxima da fase embrionária, então é muito difícil fazer essa comparação. Mas eles são animais presos lá a uma pedra, alguma superfície, e são filtradores. E temos os cefalocordados. Os cefalocordados também vai manter a notocórdia. São animais bentônicos, ou seja, são animais de fundo, do fundo do assoalho marinho, lancelados. O que significa lancelados? São animais funiformes, são animais que ele possui essa estrutura, as extremidades, né? Tanto a direção da cabeça quanto a cauda vai se funilando. Como exemplo, o anfioso, que é o principal representante desses animais, tá? Em seguida nós temos os cordados. Os cordados eles vão se organizar entre os agnatas, que são animais que não possuem mandíbula, a boca é circular. Temos como exemplo a lampreia, o peixe-bruxa, e temos também os gnatostomados, que são animais com mandíbula, tetrapodes, ou seja, possuem 4 patas, como os anfíbios, os répteis e as aves, tá? E, claro, também nós temos os peixes, né, que são o que está entre os animais com mandíbulas. Esses animais eles vão ser organizados em condrix, ou seja, são os peixes cartilaginosos, como tubarão, arraia e quimera, e os osteites, que são aqueles animais, são os peixes ósseos. A boca é anterior, o intestino é mais alongado, possui bexiga natatória. Geralmente eles possuem 4 brânquias, que é utilizado para respiração, e um opérculo, que é uma estrutura lateral que ajuda na respiração. Os peixes cartilaginosos eles têm como característica animais com sexo separado, ou seja, são dioicos. A fecundação é interna. O embrião se desenvolve dentro de um ovo que vive dentro, que está interno, né? Chamado de ovo vivíparo, tá? A cauda desses animais são assimétricos. Eles possuem como estrutura de recepção, né, de uma estrutura de perceber o ambiente, eles possuem uma ampola, eles possuem uma estrutura chamada ampola de Lorenzini, que tem a função eletroreceptora, né? Além disso, eles possuem fendas branquiais, né, que vai auxiliar na respiração. Só que como eles não têm o opérculo, que é uma estrutura que faz uma contrapressão, né, que faz com que a água, permite que a água entre dentro, passe pelas brânquias. No caso dos peixes, dos peixes cartilaginosos, né, eles precisam estar, quando tem que estar constantemente nadando, ou eles precisam, quando estão dormindo, eles precisam dormir contra uma corrente de água, né? Eles ficam em posição oposta à corrente de água, e assim a corrente de água passa pelas brânquias deles, e assim eles conseguem respirar. A boca desses animais são ventrais, tá? O intestino deles tem o formato de válvula em espiral,
são animais que não possuem escamas e, como eu havia falado, eles são representados pelas raias e os tubarões. Em seguida nós temos os peixes ósseos, tá? Os peixes ósseos são animais dioicos, fecundação externa, eles são ovíparos, possuem linha lateral, né? Eles não vão possuir a lanterna de Lorenzini, mas eles vão possuir essa linha lateral que é muito eficiente. Eles possuem escama, né? Escama dérmica, a boca geralmente é frontal, eles possuem o opérculo, que esconde, né? São estruturas que vão esconder as brânquias, e essa estrutura permite, né? Ele abre e fecha, permitindo que o animal consiga respirar. A natação deles se dá pela bexiga natatória. Então a bexiga natatória, quando o animal precisa subir, ela vai se preencher de ar, fazendo com que o animal fique menos denso, e com isso ele vai flutuar. E quando ele precisa abaixar e ir para o fundo, então essa bexiga natatória se esvazia, e assim ele, ou vai se esvaziando, ele vai ganhando mais densidade e vai afundando. Diferente dos animais cartilaginosos, os peixes cartilaginosos, que essa estabilidade, né, de se manter mais acima da coluna d'água, mais abaixo da coluna d'água, se dá ao fígado super desenvolvido, que armazena gordura, né? São animais que a temperatura deles, de acordo com o ambiente. No caso do peixe ósseo, a cauda é simétrica, beleza? Essas são as principais características dos peixes. Pessoal, não esquecendo que os peixes são pecilotérmicos, ou seja, a temperatura deles depende do ambiente que eles estiverem. Pessoal, o próximo animal estudado são os anfíbios, tá? Os anfíbios são organizados em 3 grupos: os anuras, urodelas e ápodas. Esses animais, eles possuem a respiração cutânea, né? Ou seja, pela pele, e também pelo pulmão. O pulmão deles é o que a galera chama de saco cego, né? Que é tipo uma bolsa com com algumas estruturas que ajudam na respiração, mas a respiração pulmonar deles não é eficiente. Por isso que eles precisam respirar também pela pele. Por isso que a pele deles sempre desses animais costuma ser úmida. Eles precisam de um ambiente, a maioria, né, como as rãs e as perecas e as salamandras e outros, vivem em ambiente úmido ou aquático. Outros não, né, como o sapo, algumas cecílias, algumas cobras cegas não vivem, mas tem muitos animais que dependem do ambiente aquático ou úmido, devido à necessidade da respiração cutânea. E na fase inicial, né, quando o girino já está formado, está dentro d'água, a respiração desses animais é por brânquias, tá? Então, quando eles ficam adultos, a respiração deles é cutânea e pulmonada. Quando eles são girinos, né, quando eles estão na fase inicial do desenvolvimento do indivíduo, a respiração deles é por brânquias, tá? Eles são chamados de anfíbios, né, porque por essa dependência da água. São os primeiros animais tetrapódes, né, ou seja, são os primeiros animais que vão desenvolver as 4 patas. São ectodérmicos, ou seja, eles precisam da temperatura externa para poder regular a temperatura do corpo. Alguns deles vão possuir glândulas de veneno, né, como as salamandras, alguns sapos, eles vão possuir essa estrutura. São animais dioicos. O acasalamento desse animal se dá geralmente por um ritual, né? São ovíparos. O desenvolvimento é indireto. Em seguida nós temos os répteis, tá? Os répteis são também organizados em grupos, né? Nós temos os quelônios, que são as tartarugas, os cágados e os jabutis. Os crocodilianos, que são os crocodilos, jacaré e gaviais, os esquamata, que são as cobras, largatos, e os ricocefálias, que são os tuataras. A reprodução desses animais, a fecundação é interna, o desenvolvimento é direto. São ovíparos ou ovovivíparos. Eles possuem a pele queratinizada, respiração é pulmonar,
glândula lacrimal. Esses animais vão possuir essa glândula de lágrima. Eles possuem a membrana nictante. O que seria a membrana nictante? Além das pálpebras, eles possuem uma membrana interna que tem a mesma função que a pálpebra, né? O olfato desses animais é por uma estrutura chamada de Jacob, né? Como na serpente, tá? São animais pecilotérmicos, ou seja, a temperatura varia bastante, ou ectodérmicos, ou seja, precisa da temperatura externa do ambiente, tá? E o mais interessante é que é a partir desse animal que surge o que nós chamamos de ovo, tá? Claro que o ovo vai estar presente, por exemplo, também nos peixes e nos anfíbios, mas esses ovos eles têm uma dependência da água. No caso dos répteis, a partir dos répteis, eles conseguem desenvolver o embrião fora do corpo e no ambiente que não é aquático, que não depende de água. Nessa imagem a gente consegue entender as principais estruturas do ovo. Então você tem o saco vitelínico, que é a estrutura que vai ter a reserva necessária para que o embrião consiga se desenvolver. Além do saco vitelínico, você tem o córeo, que é a estrutura que envolve todo o embrião e mais as estruturas apêndice, né, ou as estruturas que estão junto com o embrião. Você tem o alantoide, que é uma estrutura, que é uma forma de bolsa que armazena os excrementos produzido pelo embrião. A casca propriamente dita, né, que é a estrutura rígida que protege o animal. Em alguns animais, como os anfíbios, tartarugas marinhas, por exemplo, os ovos a casca do ovo é mais mole, né? Isso se dá devido à desova, né? Uma vez que eles desovam, fazem um buraco, né? O buraco geralmente tem um pouco mais de 15 centímetros, e quando eles desovam, esse ovo tem uma distância que ele chega a cair. Se os ovos fossem de casca dura, provavelmente algum desses ovos quebrariam ao cair, tá? E o cordão umbilical, que é a estrutura que vai ligar tanto o saco vitelínico, que é a estrutura de reserva, quanto o alantoide, que é o excremento. Então o saco vitelínico vai fornecer o alimento e o alantoide é a estrutura que vai armazenar os excrementos. Pessoal, agora vamos falar sobre as aves. As aves também são organizadas em dois grupos, né? O primeiro grupo é a ratitas, que são aquelas aves que não voam e elas não possuem externa, como as galinhas, por exemplo. E tem as carinatas. As carinatas são aves que voam, elas já possuem essa quilha, né? Que é essa estrutura que até promove um certo alargamento da musculatura peitoral e também confere aos ossos mais leve. E também, no caso dessas aves que voam, os ossos delas, boa parte dos ossos delas são oco, ou seja, pelo fato de serem ocos, então eles não carregam o mesmo peso que as aves que não voam. De característica geral das aves, né, desse grupo, o sistema digestório dele é um sistema completo, possui papo, moela, que auxilia na digestão e triturar o alimento, e termina numa cloaca. A respiração deles é pulmonada, né? São animais pulmonados, e o mais interessante é que principalmente as aves que voam, as que não voam nem tanto, mas as que voam possuem o chamado saco aéreo. O que seria esse saco aéreo? É uma estrutura de reserva de oxigênio para que o animal, né, uma vez que ele está em voo, ele costuma consumir uma grande quantidade de oxigênio, e os sacos aéreos ajudam na reserva desse oxigênio. Como estrutura de excreção, né, de eliminação, eles não vão possuir bexiga. Então, a urina e as fezes do animal vai ser unida, vão ser juntas. E eles eliminam a quantidade de nitrogênio por meio do ácido úrico. O sistema nervoso desses animais são bem desenvolvidos, né? Formam o cerebelo, são ovíparos, a fecundação é interna e o desenvolvimento é direto. Eles são
classificados como os descendentes diretos dos dinossauros. As penas deles, além de permitir auxiliar no voo, também atua como termorreguladores, ajuda a manter a temperatura corporal do animal. Eles também vão possuir a membrana nictante, que é aquela membraninha que envolve os olhos, glândula lacrimal, uropiagiana, que geralmente fica próximo à cloaca, que é utilizado, que esses animais utilizam para impermeabilizar a pena. Esses ossos que eu estava falando, que são ossos ocos, são chamados de ossos pneumáticos, ou seja, além de ser, são ocos em termo, né, são preenchidos por ar. E por fim, na classificação das espécies, nós temos os mamíferos. Os mamíferos, por sua vez, são animais que possuem como característica, né, o que define os mamíferos? A presença da glândula mamária, a presença da glândula sebácea, as sudoríparas. Eles possuem dentes diferentes, né, diferenciados, possuem pelo, vértebra cervical e são animais tanto endotérmico como homeotérmico, tá? Ou seja, eles mantêm a temperatura e também produzem, né, a temperatura. O sistema urinário de excreção é formado pelo rim e bexiga, ou seja, o rim para filtrar e a bexiga para armazenar aquele líquido resultante dessa filtragem, chamada de urina. O sistema digestório é completo, claro, né, como todos os vertebrados, e termina no reto, no ânus, né? No reto não, termina no ânus. Possui glândulas que auxiliam na digestão, como o pâncreas, possui um encéfalo bem desenvolvido e o pulmão, que termina em alvéolos, onde ocorre a hematose. Tá? Outra característica, eles são organizados em 3 grupos. Os monotremadas, que são aqueles animais que são os únicos mamíferos que põem ovos e possuem cloaca, como a equidna, e os ornitorrincos, são seus principais representantes. Os marsupiais, que são aqueles animais que têm o embrião desenvolvido no interior do útero, tá? E os placentários, que são aqueles animais que possuem placenta, como os humanos, os cachorros, os cavalos e por aí vai. Essas são as principais características dos animais. Agora a gente vai avançar um pouquinho falando sobre as características tanto da respiração quanto da circulação, que são características que eu acho interessante estar destacando. Para a gente poder entender a respiração, a gente precisa entender qual o ambiente que esse animal vive. Se esse animal vive no ambiente aquático, é claro que ele vai precisar de estrutura adaptada para isso. Se ele vive no ambiente terrestre, eles também vão possuir estrutura para isso. Tá? Se ele vive no ambiente terrestre, mas depende o sistema respiratório dele, o pulmão dele, né, as estruturas que desenvolvem o pulmão dele não é eficiente, eles precisam de um auxílio externo para isso, tá? Então vamos começar a entender um pouquinho sobre isso aí. Primeiro animal que a gente vai observar são os peixes. A gente vai usar aqui só o peixe ósseo, porque o peixe cartilaginoso, o esquema é muito próximo, né? Então os peixes cartilaginosos, assim como o anfíbio na fase inicial, na fase larval dele, vão possuir brânquias, tá? Essas brânquias são estruturas onde a água, elas vão passar por essa estrutura e vão possuir uma espécie de rede que vai promover a hematose, ou seja, a troca gasosa, onde o gás oxigênio entra e o gás carbônico sai. Essa brânquia é altamente vascularizada, até mesmo para poder receber esse oxigênio, estão presentes em todos os peixes, exceto aqueles peixes pulmonares. Entre os animais terrestres, nós podemos observar aqui que todos eles vão ter uma estrutura bem peculiar para poder sobreviver no ambiente terrestre. No caso dos anfíbios, o pulmão deles não é muito bem desenvolvido. É uma estrutura, eles possuem um pulmão, onde essas pequenas estruturas aqui vão realizar a troca gasosa, mas de forma não tão eficiente. Então eles precisam de uma segunda respiração. E essa respiração ocorre pela pele. São animais que também possuem respiração
cutânea, né? Em seguida nós temos os répteis. Os répteis, você pode observar, eles já possuem essas estruturas aqui que aumentam ainda mais a superfície de contato. É importante lembrar que essa parte do meio não ocorre troca gasosa. Só vai ocorrer a troca gasosa a parte aonde que o ar entra em contato com o tecido. Lá que vai ocorrer a troca gasosa. Então, quanto maior é a quantidade de tecido nesse órgão, maior é a capacidade de troca gasosa. Então, no anfíbio, essa troca gasosa não é eficiente. Já no réptil ocorre uma eficiência maior, mas ainda tem um espaço muito grande sem captação sem que ocorra a troca gasosa. Nas aves, a respiração já vai acontecer nessas estruturas menores, tá? Ainda que seja menor, mas ela tem uma superfície de contato muito maior. E sem falar que são várias dessas estruturas. E ainda vai possuir, nas aves que voam, né? Vai possuir esses sacos aéreos que vai facilitar, né? Que vai armazenar uma grande quantidade de oxigênio, né? De gás, e consequentemente vai acontecer a troca. E no caso dos mamíferos, que é o sistema respiratório mais eficiente, que a respiração vai acontecer nos alvéolos, como existe vários alvéolos no final dos bronquíolos, então a eficiência respiratória dos animais, dos mamíferos, é muito maior. Aqui a gente vê um esqueminha mais ou menos explicando como que é, né? Então as brânquias, você vai possuir tanto a brânquia interna quanto as brânquias externas, né? Por exemplo, as salamandras, alguns anfíbios vão possuir membrana mesmo depois da fase adulta, como as salamandras. Então, no caso das salamandras, as brânquias externas, elas têm essas estruturas assim que é bem eficiente também para a respiração, tá? Já no caso dos animais aquáticos, as brânquias internas, elas vão possuir mais ou menos esse formato que vai auxiliar na captação do gás. No caso dos insetos, os insetos vão possuir pequenas estruturas externas, que vai geralmente sair no abdômen do animal, chamado de espiráculo. Esse espiráculo vai terminar em uma traqueia. Então, a respiração desse animal ocorre na traqueia, dos insetos geralmente ocorre na traqueia. Em cima nós temos uma respiração pelo pulmão, que se você observar aqui, os alvéolos, que termina, você tem um brônquio, bronquíolos e no final os alvéolos, aonde ocorre a troca gasosa. Ou seja, é muito mais eficiente de todos os sistemas respiratórios. Esse modelo mostra as 4 formas de respiração equivalente aos 5 grupos de animais. O primeiro aqui são os peixes, né? Lembrando que você tem a pequena circulação, que é onde o sangue rico em gás carbônico vai até o pulmão para ocorrer a hematose, que é a troca gasosa, e volta para o coração ou é distribuído direto para o corpo, tá? E quando é distribuído direto para o corpo, essa distribuição para o corpo, para o tecido, a gente chama de grande circulação. Nos peixes, a gente observa que o peixe tem 2 cavidades, 2 câmaras, o coração dele é dividido em 2 câmaras, que é um ventrículo e um átrio, tá? O sangue ele sai do ventrículo até o pulmão, aonde ocorre a hematose, ou seja, a troca de gases. Esse gás oxigenado, esse sangue oxigenado, ele é distribuído diretamente ao corpo, tá? E depois de ser distribuído, o sangue que volta, ele é rico em gás carbônico e o processo se repete. Observe que nesse processo não há troca, não há mistura de sangue. Ainda que ele só tenha um átrio e só um ventrículo, como o sangue ele sai do ventrículo, passa para o pulmão e do pulmão vai direto para o corpo do animal, então não ocorre a troca gasosa. Já no anfíbio é diferente. O anfíbio ele vai possuir 2 átrios e um ventrículo. Então esse sangue que vem do corpo, rico em gás carbônico, ele chega no átrio esquerdo, direito na verdade, vai para o ventrículo, o sangue rico em gás carbônico, e daí ele é direcionado
para o pulmão, que vai ocorrer a troca gasosa. Em seguida, esse sangue oxigenado volta para o átrio direito e é mandado para o ventrículo, que é distribuído para o corpo. Observe que esse processo, que o sangue chega no átrio direito, vai ao ventrículo e vai para o pulmão, e no caso do sangue que vem do pulmão oxigenado, que também chega no ventrículo, acaba ocorrendo a mistura do sangue. Então o sangue venoso, né, rico em gás carbônico, acaba se misturando com o sangue arterial, que é rico em gás oxigênio. No caso dos répteis, ocorre sim uma mistura também, tá? Não é uma mistura tão grande quanto nos anfíbios, porém também ocorre a mistura, já que eles também vão possuir esses dois átrios e apenas um ventrículo. A separação do sangue, de fato direito, vai acontecer somente entre as aves e os mamíferos. Tanto a ave quanto os mamíferos vão possuir dois átrios e dois ventrículos, né? Então o sangue que vem do corpo, né, rico em gás carbônico, chega no átrio direito, do átrio direito vai para o ventrículo direito e segue para o pulmão, tá? Do pulmão ele volta para o coração, chegando no átrio esquerdo, indo para o ventrículo esquerdo e do ventrículo é distribuído para o corpo. Observe que nesse modelo não há troca gasosa, não há mistura de sangue. Então, se não ocorre mistura de sangue, então o sangue que chega ao pulmão é rico em gás carbônico, enquanto que o sangue que é mandado para o coração do pulmão é rico em gás oxigênio. Pessoal, assim a gente finaliza o conteúdo de zoologia. Espero que todos tenham gostado, espero que todos tenham adquirido algum saber, tá? Desde já desejo a todos uma boa vida.